vida, êxito na profissão. Às vezes nós temos uma tendência a querer separar algumas coisas, como por exemplo, acreditamos que o sucesso na vida pessoal é uma coisa e o sucesso no trabalho é outra coisa. Às vezes nós acreditamos que o amor pertence à família e o sucesso pertence à profissão. Separamos amor de sucesso dentro deste contexto. Mas Bert Hellinger, que é autor deste livro aqui, que eu estou trazendo hoje, nós estamos começando um caminho numa leitura diferente. Nós finalizamos o livro na sexta-feira e começamos hoje com este: êxito na vida, êxito na profissão. Eu quero trazer aqui para vocês também, claro, a minha experiência neste caminho profissional, pessoal. Quero ajudar vocês a compreender o que é sucesso, o que é prosperidade, onde está o trabalho, onde está a família, onde que está o amor. Por que muitas vezes nós nos atropelamos profissionalmente por um contexto que nós nem imaginávamos que estava influenciando, que às vezes vem de um contexto da família. Então, as mesmas leis que governam o amor, governa também o nosso sucesso. É sobre isso que a gente vai caminhar juntos. Hoje é a introdução. Quero que vocês se sintam à vontade para trazer perguntas, questionamentos. Eu já aproveito para falar para vocês: assistam a live que está aí gravada da palestra que eu fiz na terça-feira, dia 10, a alma do negócio. Foi uma live tão bacana. Nós conversamos sobre tantas coisas, um grupo de 50 pessoas que estavam interessadas de estar ali ao vivo conversando, e 2.000 pessoas online. Eu fiquei surpresa mesmo, estou abrindo meu coração para vocês, que eu fiquei surpresa quando eu vi a quantidade de pessoas tão envolvidas, tão sedentas de terem um entendimento sobre o que é o trabalho, o que é um negócio, o que é profissão, onde que o dinheiro entra nesse negócio. Talvez vocês também tenham interesse nisso. Então, nós vamos caminhar por este caminho, vamos caminhar por este assunto. Eu estou contando isso para vocês porque a partir disso que eu já estava finalizando o livro Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida, e foi aí que eu senti vontade de trazer um aprofundamento falando sobre sucesso, prosperidade, dinheiro, profissão. Pelo fato de eu ter lançado algo e a quantidade de pessoas necessitando disso. O trabalho, ele nos dá dignidade. Ele é a base. Não é a família que é a base, tá? Se alguém já tá falando assim, a família é a base. Não, o trabalho é a base que sustenta uma família. Calma, porque eu sei que às vezes, né, tem pessoas que já se sentem agredidas por eu trazer um conceito que é diferente daquilo que foi imposto como uma crença.
Para te ajudar, se por um acaso você que já ficou, eu discordo, a família é a base. Deixa eu explicar uma coisa. Talvez você esteja colocando aqui o trabalho como uma moeda, trabalho como dinheiro. Então, nós temos muitas coisas para conversar aqui ao longo da leitura deste livro. Hoje nós estamos só começando. Me conta aí, coloca aí para mim um senzinho, um coraçãozinho, um foguinho, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão compreendendo. Já coloca por escrito se você precisar de se você quiser fazer alguma pergunta. Se o que eu já falei aqui já mexeu com você e você quer que eu explore um pouco mais o que eu acabei de falar, eu paro e vamos falar sobre isso. Às vezes, também, sabe o que impede o nosso sucesso? Algo dentro de nós que está interrompido. E esse algo dentro de nós interrompido, nós falaremos aqui e muito ao longo dessa nossa caminhada. Se você se sente desconectado da sua origem, o amor interrompido, a sua origem, então você não se sente uma pessoa bem-sucedida. Gente, para não ficar muito repetitivo e irmos direto ao assunto, né? Para aproveitarmos ao máximo o nosso tempo. E tempo é algo importante para nós. Daqui a pouquinho a gente precisa preparar o almoço, colocar o feijão de molho. Quem aí já colocou o feijão de molho? Tudo isso tem a ver com sucesso, tá? Eu não estou falando nada aleatório. Sucesso, todos nós temos. Todos nós. Todo ser humano teve sucesso na vida. Prosperidade são poucos, mas sucesso todos temos. Por quê? Porque o sucesso é você alcançar algo. Anotem isso aí. Pega aí o seu caderninho, sua caneta, para depois você refletir sobre essas palavras. Sucesso é você alcançar algo. Logo, por que todos nós somos bem-sucedidos? Todos. Porque estamos aqui. Então, a sua vida teve sucesso porque você está viva. Nós vamos traçar uma linha de entendimento bem lógico, porque a vida ela é lógica, a vida é matemática, né? A vida ela é possível de ser compreendida quando nós tiramos as sombras, as nuvens, quando nós tiramos os achismos e colocamos de uma maneira mais compreendida dentro de uma lógica. Então, se você está vivo, você teve sucesso. Você está vivo. Então, tudo aquilo que eu alcanço é sucesso. E prosperidade? Prosperidade é quando você sustenta o seu sucesso. E aqui é que tem uma chave importantíssima para nós compreendermos. Porque tem muitas pessoas que têm sucesso, têm prosperidade, mas essa prosperidade, ela agride o sucesso. É quando a prosperidade ela tem um custo muito alto. Tem pessoas que são prósperas, mas acabou com a sua saúde. Tem pessoas que são prósperas e carregam o mundo nas costas.
Tem pessoas que são prósperas e desenvolvem doenças como ansiedade, que faz com que ela fique o tempo todo num estado de alerta, porque ela tem medo de perder. Então, é uma prosperidade que se tornou um sacrifício. E tudo isso nós veremos aqui enquanto eu vou lendo. Gente, isso que eu estou contando aqui para vocês, se você for lá comprar esse livro, não está aqui. Já vou adiantar isso, principalmente para quem está chegando aqui pela primeira vez, que acompanha leituras comigo, que nunca acompanhou nenhuma leitura, né, comigo. Os que já conhecem sabem disso, né? Que às vezes vai lá, corre lá, compra o livro e acha que é só ler o livro. Porque o que eu trago aqui para vocês é da minha experiência de mais de 20 anos de clínica. O livro é só para dar um norte. E que em alguns momentos eu pego trechos, dando a sequência em cada página, claro, a gente vai na sequência, mas eu aprofundo isso. Por isso que não vai bastar você, não, então tá bom, eu vou comprar esse livro, Ronivalda, achei ótimo a dica, tá? Tá. Ok. Mas não é sobre ler livro, né, gente? Senão ficaria muito mais fácil. Até assim, eu confesso para vocês que muitas vezes eu me questiono por que eu entrego tanto. E eu entrego mesmo. Eu dou aqui para vocês um conhecimento adquirido de mais de 20 anos de clínica. Eu até falei no dia da palestra, que tá aí gravado, vale a pena vocês pegarem a palestra para vocês assistirem, tirar, né, os ensinamentos aí que vocês compreenderem. Que quando eu fui preparar a palestra, eu fui fazer um cálculo do tempo, né, de clínica que eu tenho. Gente, sabe qual é o número que eu cheguei? Que eu nunca tinha feito essa conta. 23 mil casos atendidos. Só no individual. Eu não tô falando aqui de cursos, de grupos de supervisão, de grupos de constelação, de grupos terapêuticos. Eu não tô contando estes. Eu estou contando de número de pessoas, eu e ela, dentro da sala de atendimento. 23 mil histórias acompanhadas. Então, o que eu trago aqui para vocês é dessa experiência. Por isso que vocês sentirem mesmo, Ronivalda, foi isso mesmo que eu entendi? Coloca aqui. Porque a sua interpretação, ela pode ser um pouco rasa, entende? Então, traga aqui junto aquilo que você sentir que precisa compreender mais, que você precisa aprofundar um pouquinho mais. Combinar? Bom dia a todos, a todos. Então, até aqui, já trouxe 2 ensinamentos interessantes. Primeiro, todos nós somos bem-sucedidos, todos nós tivemos sucesso. Por quê? Porque estamos vivos. Se você está vivo, respira. Então, se você respira, você está vivo, logo você tem sucesso. Porém, se você está com dificuldade de caminhar na vida e de encontro à prosperidade, tem algo aí dentro de você que pode estar interrompido. O amor interrompido, ele impede o caminhar na vida. Você enfraquece. Falei também que sucesso é diferente de prosperidade. E que prosperidade é a sua capacidade de sustentar o sucesso. Ou seja, estando você vivo, se você é uma pessoa próspera, você banca, você se banca, você se sustenta. Logo,
Se o sucesso é você atingir o seu objetivo, essa é a parte razoavelmente fácil. A questão é se você consegue sustentar sem gerar sacrifícios. Entendem? Então vamos aqui. Olha o que Bert Helling traz como introdução. Ele diz: às vezes, distinguimos, por um lado, entre as áreas da família, da realização e da felicidade nos relacionamentos. Por outro lado, dos campos do trabalho e da profissão, como se pudéssemos separá-los, que foi o que eu falei no início. Separar, família é uma coisa, trabalho é outra coisa. E foi baseado também nesta compreensão profunda e até se eu trouxer para vocês, eu vou trazer um outro ensinamento aqui só para vocês verem exatamente do que eu estou falando, só para ilustrar. Aqui é um livro básico que a gente utiliza dentro da psicoterapia. Não é um livro que eu leria aqui com vocês, porque é um livro técnico da psicoterapia corporal. É um livro de Dr. William Reich. Dr. William Reich foi um médico psiquiatra alemão que um grande psicanalista foi ele, né? E ele quem confrontou o pai da psicanálise, Freud, mostrando que a neurose, ou seja, as nossas dificuldades na vida, não está na nossa mente, está no nosso corpo físico. E é inclusive por isso que eu chamo muita atenção de vocês aqui. Tenham cuidado com o corpo de vocês. Nosso corpo tem uma história. Eu falei isso com o grupo de ontem, que esteve aqui comigo ontem no Exercise Class. Quem esteve comigo ontem de manhã, no grupo de consciência corporal, vai se lembrar que eu mostrei isso. Foi lindo o grupo. Gente, quando tiver oportunidade, venham para o Exercise Class. Além dos exercícios de bioenergética, eu também acrescento conhecimento, tem as dúvidas, às vezes a pessoa se emociona, nós exploramos um pouquinho aquela questão. Não é terapia, mas é um trabalho de liberação emocional e de consciência corporal. Mas o que eu quis pegar aqui para vocês é essa frase aqui, do início do livro. Dr. Reich, ele dizia o seguinte: o amor, o trabalho e a sabedoria são a fonte da nossa vida e é o que deveria nos governar. E a partir disso, ele começa a desenvolver toda a parte teórica da análise do caráter. Tudo isso é que sustenta um trabalho de constelação familiar. Gente, constelação familiar não é só você colocar as pessoas ali para se moverem. Tem muita ciência por trás daquilo que está sendo trabalhado num grupo de constelação familiar. Quem nunca esteve comigo num grupo, venham quando tiver oportunidade. Então, por que o trabalho ele vem antes da família? Porque o trabalho é o que vai sustentar a família também. E vai nos sustentar em tudo aquilo que formos fazer. Tudo aquilo que se move é um trabalho. Logo, o sucesso, ele está baseado na sua capacidade de fazer. Isso é um sucesso. Você vai agora fazer o seu almoço, finalizou o almoço, foi um sucesso. Eu não estou falando se o arroz queimou, eu não estou falando se o feijão ficou salgado, eu não estou falando se tinha gente chata na mesa reclamando do tempero da sua carne. Eu estou dizendo que foi um sucesso porque você chegou lá. Você fez o que era possível fazer. E isso é um sucesso. E você pode ir aprimorando. Mas o arroz queimou. Tá? Da próxima vez, você vai ver
o tempo, diminua o tempo. O feijão ficou salgado, tá? No próximo você vai diminuir um pouco a quantidade de sal. Ah, mas eles não gostaram da carne que eu fiz. Ok, depois da próxima vez você pergunta, gente, o que vocês querem comer hoje de carne? Como? Vocês querem frango frito, frango no caldo? O que eu estou mostrando com este exemplo para vocês? Que o sucesso é aquilo que você atinge e que aos poucos você vai aprimorando. Ninguém nasce sabendo. Você não nasceu andando. E mesmo assim foi um sucesso. Você nasceu vivo, sem roupa e ainda com um corpinho para continuar crescendo. E como eu estava falando do Exercise Class de ontem, é que eu mostrei que o nosso corpo ele não está à parte da nossa mente, do nosso espírito. Logo, o nosso corpo carrega uma história. Se o nosso corpo carrega uma história, ele tem uma razão de estar, às vezes, fora de uma saúde legal, talvez você esteja com sobrepeso, talvez você esteja com uma doença física, mas é o seu corpo querendo te mostrar as consequências de uma história. Uma coisa não está separada da outra. Então, Helling diz o seguinte, que no início do trabalho dele com as constelações, as constelações familiares se ocuparam principalmente das relações pessoais. E tem muita gente que ainda acredita que constelação familiar eu vou lá constelar a minha família. Tem pessoas, gente, que me ligam, talvez seja o seu caso e até seja a sua dúvida. Se for essa a sua dúvida, manda para mim um direct ou então escreve, né, Ronivalda? Realmente eu pensava que era isso também. Tem pessoas que me ligam e falam assim, Ronivalda, eu quero fazer uma constelação familiar, eu tenho que levar meu pai, minha mãe, meus irmãos? Tem pessoas que fazem essa pergunta, por quê? Porque elas têm essa ideia, né? E tá tudo certo, você não é uma pessoa da área terapêutica, você não precisaria saber que não é isso. Mas tem pessoas que acreditam que seja isso. Tem, inclusive, pessoas que acreditam que fazer a constelação é você colocar o seu pai e sua mãe atrás de você. Ah, então agora fez a constelação, agora meu pai e minha mãe estão atrás de mim. Não é isso. É muito mais do que isso. É isso também, mas é muito mais do que isso. É quase como se você falasse assim, vou me casar, vai lá e compra o vestido de noiva e veste. Pronto, casei. Não, o casamento é muito mais do que isso. Então, as constelações ao longo do caminho de descoberta de Bert Helling trouxe à luz ordens básicas do amor, segundo as quais os nossos relacionamentos eles vão ter êxito ou fracasso. Vocês já estão entendendo aqui que a autoestima já entrou no pedaço. E é inclusive por isso que vocês já devem ter escutado eu falando que a autoestima não é você dar um sorriso para você mesmo, não é você trocar de roupa, mudar o seu guarda-roupa. Isso não é autoestima. Ah, eu vou fazer uma abdominoplastia para melhorar a minha autoestima. Você vai ficar bonita, possivelmente, não tenho dúvidas. Talvez você vai se sentir melhor no seu corpo, porque você tirou excessos de pele que você não estava gostando. Nada contra. Não mesmo, tá, gente? A questão é que isso não é a autoestima. Aliás, você estaria trabalhando a sua autoestima caso você gostasse de você, inclusive com as peles sobrando. Ah, Ronivalda, então isso é me amar? Não, isso é você reconhecer a história desse corpo que está como ele está.
Depois que você destrincha essa história, pode ser que você até desista de investir tanto dinheiro e até arriscar a sua própria vida numa mesa cirúrgica. Mas pode ser que você fala, compreendi, eu realmente quero fazer porque eu estou com essa grana sobrando e eu confio muito, então eu vou fazer. E tá tudo bem. Talvez você também nunca tinha ouvido falar disso. Então, por isso que eu falo, eu vou trazer para vocês aqui alguns conceitos, algumas observações que talvez vá contra a sua ideia. E eu queria que vocês manifestassem. Já estão manifestando com os coraçõezinhos, né? Eu já estou entendendo que o coraçãozinho é assim, Ronivalda, concordo, ou fez sentido, nossa, é isso, né? Então, seguindo aqui, Beth diz ainda, quando comecei a investigar as leis do sucesso e do fracasso, no trabalho e na profissão, e cada vez mais nas empresas e nas organizações, veio à luz que elas seguem as mesmas ordens das famílias. Então, quem esteve comigo na terça-feira, dia 10, ou presencial ou no online, né? Que muitas pessoas acompanharam a palestra pelo online ou assistiram depois. Tá aí gravado, só vocês pegarem e assistirem, quem não assistiu. Vocês vão compreender que a alma do negócio, ela só destrava, ela só flui quando eu compreendo a história de onde eu vim. E quando eu estou em paz para poder seguir adiante. E nós tivemos vários exemplos durante a palestra e que vocês vão ver lá quando vocês estiverem assistindo. Então, a aplicação das constelações familiares nos campos da empresa e do trabalho somente se tornou possível em sua forma atual quando pude explorar outros âmbitos que anteriormente eram inacessíveis, por meio de compreensões abrangentes que levam muito mais além dos limites da consciência e dos limites do sucesso que dela dependem. O que ele está colocando aqui? Que o sucesso não depende de você saber técnicas. O sucesso não depende de você ter um negócio bem estruturado, de marketing, que você, eu não estou tendo sucesso porque eu preciso fazer umas fotos profissional. Gente, isso é só bonito, eu concordo com você, não tem dúvida. Mas não é isso que vai te levar a alcançar a prosperidade. Ronivalda, mas uma imagem, né, conta muito, sim, para poder atrair as pessoas, com certeza. E você vai ter sucesso com isso. Se você contratar uma equipe de marketing, não tenha dúvida que você vai atrair. Talvez milhares de seguidores, inclusive. Talvez muitas pessoas vão começar a buscar o seu trabalho. Mas a prosperidade é sobre... Você vai sustentar tudo isso que chegar até você? Quando chegar até você, tudo aquilo que você chamou, né? Ou que foi com a pose da foto para você ter sucesso, ou que foi a troca do seu guarda-roupa... Enfim, tudo aquilo, todos os artifícios para você estruturar o seu negócio. Você consegue sustentá-lo? Porque isso vai depender de como que está por dentro. Ou seja, a história. E é isso que nós vamos ver aqui ao longo deste caminho. Aqui talvez você já está tendo aí um rebuliço... não concordo, mas é mais profundo.
Nós temos muita coisa para bater papo aqui. Então, se quiser saber mais sobre a aplicação dessas compreensões nas empresas, na profissão e as ações resultantes das mesmas, você encontrará o meu próximo livro. Aí eu não vou ler esse próximo livro aqui não, mas é porque eu coloco ele aqui para vocês. Ó, deixa eu... Cadê ele? Que é o livro que ele vai citar. Esse aqui. Então, que é onde ele traz os exemplos das constelações, porque tem livros do Helling que eles são um pouquinho chatinhos de ler, porque são livros chatinhos de ler, eu falo assim, aqui, né? Em casa é maravilhoso, porque são constelações que foram sendo transferidas para cá, né? Pessoas que iam escrevendo, o fulano fez assim, o outro fez assado. Então, são livros que quem não é um constelador, quem não é um psicoterapeuta, vai ter uma certa dificuldade, tá? Mas ele está citando aquele livro ali. Bom, aqui ele tem uma dedicatória e vamos para o que nos interessa. Êxito na nossa vida. Olha o que ele diz. Concentrem-se. Porque até agora eu não estava lendo o livro. Até agora eu estava só fazendo uma introdução aqui com vocês. Ele vai dizer o seguinte: o êxito de nossa vida começa quando nós nascemos. O primeiro e decisivo êxito de nossa vida foi o nosso nascimento. Quando tivemos que vir ao mundo com nossas próprias forças. Tem pessoas, não está escrito aqui, mas tem pessoas que veio por fórceps. Teve pessoas que veio por cesárea, teve pessoas que veio de parto natural, né? Não importa como você chegou aqui, mas você chegou. Isso já é um êxito. Quando você usa as suas próprias forças, significa que você não precisou de intervenções externas. E quando uma pessoa chega sem as próprias intervenções, e aqui eu quero já trazer para você que talvez se ligou ao fato de eu falar sobre o fórceps. Quando eu estava na minha formação em decodificação biológica de doença, este era um tema que nós trabalhávamos muito. Então eu quero passar isso aqui para vocês como uma orientação. Isso não é dica, é orientação. Uma pessoa que nasce de parto normal, que corre ali, né, tudo mais ou menos dentro do natural, ou seja, você fez a pressão para nascer, a sua mãe teve abertura e você nasceu, você vai ter um tipo de comportamento na vida, diferente talvez do seu irmão, que quando foi nascer, teve lá alguma complicação e algo, né, nessa chegada dele ao mundo, foi diferente e ele precisou ser puxado a fórceps, que é aquele gancho, né, que o médico coloca lá dentro da mulher e puxa a criança. Às vezes até chega a quebrar alguma partezinha, né, às vezes desloca a clavícula. É comum às vezes acontecer, talvez vocês conheçam alguém ou talvez você foi essa pessoa que nasceu por fórceps. Isso tem um registro na sua vida. E isso vai impactar o seu sucesso profissional se você não tem clareza disso. Sabia disso? Você tem uma memória no seu corpo de que para nascer você precisa do fórceps. E às vezes o fórceps pode ser o terapeuta que vai mostrar para você, vem, faz um pouco mais de força, vem, você dá conta, vem, né? Muitas vezes eu preciso trabalhar assim com alguns pacientes meus, né? Eu tenho que fazer um pouquinho de orientação para que ele nasça
tem outros que às vezes vem numa consulta comigo, compreende a coisa e vai. Uma consulta. Então, a forma como nós chegamos ao mundo tem uma influência. E isso, você precisa cuidar disso. Então, agora, de antemão, se você já deu um tique aí dentro de você e falou, caramba, será que é isso que está emperrando o meu trabalho? Vá buscar informações sobre o seu nascimento. E amanhã você está aqui de volta e a gente vai seguir aqui. E você fala, Ronivalda, nossa, fez todo sentido, descobri que eu tive complicações ao nascer, eu nunca tinha pesquisado sobre isso, e é isso mesmo. E agora, o que eu faço? Aí você busca ajuda terapêutica. Porque você precisa realmente desfazer, né, esse entendimento que você tem aí dentro de você. A maneira como você traduziu o mundo, que você interpretou o mundo, está ligado à forma como você chegou ao mundo. Então, a sua interpretação, ela está correta, baseado naquilo que você experimentou. Mas chega uma hora que você precisa tirar essa ideia. Bom, então, dando sequência, ou seja, sem intervenções. Então, foi a melhor maneira e que teve as mais vastas consequências. Então, a forma como chegamos ao mundo tem vastas consequências, né? Como ele coloca aqui. Pela primeira vez, tivemos que demonstrar nossa capacidade de nos impor. E talvez você seja essa pessoa que não consegue se impor. E para se impor, você é arrogante. Ou para se impor, você tem que fazer muita força. Para se impor, você tem que fazer um trem. E que você tem que brigar para se impor. Não é interessante nós considerarmos isso? Então, esse tipo de comportamento é que você vai perceber que ele se justifica, né? Na palestra que eu dei na terça-feira, eu até brinquei lá durante a palestra, que tá aí gravado. Assistam, depois me conta, gente, o que vocês acharam da palestra? Ou talvez vocês já assistiram, né? Conta aí pra mim, manda pra mim uma mensagem, né? Quais são as suas percepções, o que você tirou de proveito da palestra, daquilo que foi falado. Mas o que eu quero trazer aqui é que muitas vezes nós não temos consciência do como fazemos. O que eu contei lá na palestra foi assim, né? Teve umas pessoas, tinha muita gente, eu falei, gente, tem alguém aqui que me conhece há mais de 10 anos? E várias pessoas, né, levantaram a mão. Porque me conhecem, né? Já estiveram em tratamento comigo, ou já fizeram curso comigo, ou já passaram por alguma consulta comigo, ou já estiveram em algum grupo de constelação comigo. E aí eu disse, vocês acham que eu mudei? E aí alguns deram aquela risadinha, né? Que eu sei do que a pessoa tá rindo. Sim, porque eu já fui muito mais dura, eu já fui muito mais incisiva, né? Mas em alguns momentos, eles são muito importantes. Em alguns casos, são necessários, às vezes, para ajudar a pessoa a nascer. E também tem a questão da transferência, a contra-transferência, né? Tudo isso está envolvido num processo terapêutico. E é nesse sentido que o Helling está colocando aqui também. A forma como fazemos tem uma história por trás dela. E aqui agora ele vai lançar uma pergunta. Estou indo muito longe aqui? O Helling faz essa pergunta. Estou indo muito longe? E aí eu faço a pergunta agora para vocês que estão aqui comigo agora. Quando eu coloco todas essas reflexões, pessoal que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Mas pega a live do início, já tem 40 minutos que eu estou aqui. Então eu já falei muitas coisas. Vale a pena vocês pegarem do início, até porque acredito eu que é um tema que interessa a todos nós, como eu disse no início da live. O trabalho é o que nos governa. E nós queremos ter sucesso no trabalho.
E aqui o Helling está indo no início, na origem. O sucesso no trabalho vai depender do sucesso quando nós nascemos. E nós precisamos compreender essa dinâmica para perceber que o seu negócio, o seu trabalho, talvez não seja falta de marketing, não seja falta de uma estrutura de gestão. Talvez não, talvez esteja tudo direitinho, talvez você seja super capacitado e às vezes você está até muito bem assessorado. Tem pessoas que têm assessoria para tudo e o negócio não vai. Ou tem assessoria para tudo, tem capacidade, a coisa vai, mas tem que fazer um esforço gigante. É quando a gente vê por meio dos sintomas corporais. Às vezes a pessoa está muito sobrecarregada, ela começa a ganhar muito peso. Às vezes a pessoa começa a realmente fazer hérnia, né? Nossa, eu tô com a hérnia de disco, né? Minha coluna tá travada. Tá sempre trazendo algum sintoma. É o corpo dizendo, como você tá fazendo, você está acabando comigo. O que somos capazes, né, de fazer para provar quem somos? É isso que nós precisamos ser cuidadosos. E aqui ele lança outra pergunta. O que essa experiência de êxito em nosso nascimento tem a ver com nossos sucessos posteriores em nosso trabalho e nossa profissão? E vem uma outra pergunta. O nosso êxito posterior depende realmente de nosso primeiro êxito? Que foi o que eu contei para vocês no início da live. Que a prosperidade depende do sucesso. Você pode ser uma pessoa de sucesso, mas não ser próspero. Porque pode ser que você tenha muito medo. E por mais que você estruture o seu negócio, ele só vai até um certo ponto e depois não vai mais. E ali você fica patinando, correndo e girando e a coisa não vai. E não vai. Ou então você consegue atrair só pessoas que ficam pesquisando preço. Porque você montou uma estrutura tão linda e que você atraiu tanta gente que aquilo que você fez foi um sucesso. Mas você só atrai especuladores. Pessoas que ficam especulando, mas não fecham negócio com você. Que foi o que eu falei também na palestra. Talvez seja isso que você fez. Você montou uma big de uma estrutura, você fez todo o marketing que disseram que você deveria fazer, você mudou toda a sua forma de apresentar o seu trabalho, porque você contratou uma bela assessoria, mas você só atrai especuladores. Eu tô colocando esse exemplo aqui para vocês, gente, porque são essas queixas que muitas vezes eu recebo no consultório, de frustração. Pessoas frustradas. Ronivaldo, mas já tá um pouquinho melhor que antes, eu não tenho dúvida, né? Só de você ter mudado o seu visual já deve ter melhorado mesmo. Você pode até estar se sentindo mais empoderado, né? Quem não, gente? Lógico que sim, né? Se eu tô com meu cabelo desengonçado ou se eu tô com umas roupas velhas e eu vou lá e coloco roupas novas, dou um trato no meu cabelo, boto uma maquiagem, é claro que eu vou me sentir melhorzinha. Mas isso não vai pagar minhas contas. E isso também não vai gerar uma sensação de capacidade de ter entregado para o mundo aquilo que eu sei que eu tenho condições de entregar.
Porque a entrega você faz de roupa nova ou de roupa velha. A entrega você faz de maquiagem ou sem maquiagem. Não sei vocês, principalmente nós mulheres. Eu tô falando aqui não é só para mulheres, eu estou falando para público de uma forma geral. Mas eu não sou a mesma toda semana. Tem semana que eu tô me sentindo mais inchada, eu tô me sentindo mais feia. Tem semana que eu tô me sentindo linda, maravilhosa. Tem semanas que eu estou com meu cabelo mais quebrado, parece que sem graça. Tem outra semana que meu cabelo tá uma coisa maravilhosa. Se eu depender disso para poder entregar todos os dias, o meu trabalho vai ficar oscilando assim, ó. Tem semana que eu respondo os meus clientes, tem semana que eu não vou responder. Então, entendem? Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou trazendo. Se tiverem dúvida, escreve, né? Ou então coloquem para mim um senzinho, um coraçãozinho, só para eu saber se vocês também percebem isso. Principalmente nós mulheres, tá? Principalmente por quê? Por causa da oscilação hormonal, né? Nós somos cíclicas. Mas o trabalho, o outro, ele quer uma entrega. Você não pode ficar justificando o tempo inteiro a sua falta de humor. Constância, isso. Obrigada, Vitória. Então, essa constância, ela também é o que a gente chama de sustentação. E olha o que mais que ele vai trazer pra gente. Como se comporta mais tarde uma criança ou um adulto que veio ao mundo através de uma cesárea ou teve que ser tirado por um fórceps? Ou veio prematuramente ao mundo e teve de passar as primeiras semanas ou até meses na incubadora? Como serão mais tarde sua autonomia e a sua capacidade de se impor? É claro que os efeitos de tais primeiras experiências podem ser superadas parcialmente. Também podemos ganhar uma força especial de tudo que é difícil e pesado. É claro que uma história difícil, ela vai trazer uma capacidade melhor de sustentar algumas coisas na vida de adulto. Mas isso não pode ser o seu pilar. Se for o seu pilar, você está sempre trabalhando para provar alguma coisa do seu passado. E aqui ele vai trazer aquilo que muitas pessoas têm aversão. E outros falam, de novo, Ronivalda. Ou então tem aqueles que falam, né? Ontem também eu falei isso. Vou contar um pouquinho pra você do que aconteceu ontem pra eu chegar nisso aqui, né? Mamãe. Nossa, querida mamãe. Teve uma pessoa ontem no grupo que falou assim, ai, Ronivalda, sempre no final, né, na partilha do Exercise Class, depois da classe de exercícios, que cabe isso aqui, que nós vamos entrar agora, e a pessoa, ela falou assim, ah, Ronivalda, esses homens, eles precisam tratar melhor as mulheres. Porque nós, mulheres, precisamos ser... como é que ela falou? Nós, mulheres, precisamos ser mais respeitadas. Nós, mulheres, nós merecemos mesmo. Somos merecedoras. Gente, não sei se vocês concordam que as palavras dela têm toda a razão. Precisamos mesmo. Só que, às vezes, nós temos uma dificuldade enorme de nos conectar com o óbvio. Todo homem
nasceu de uma mãe. Todo ser humano saiu da barriga de uma mulher. E toda a relação com a nossa chegada ao mundo tem um impacto na nossa vida. Logo, nós mulheres temos uma responsabilidade social sobre aquilo que entregamos ao mundo. E se você fica chateada com essa sobrecarga, busque ajuda de verdade. Então, mães de meninos, acordem, por favor. Acordem, por favor. Porque a mulherada já não está dando conta mais de tanto desrespeito. Ah, Ronivaldo, era o pai dele. O pai dele é a segunda coisa. Foi você também que escolheu o pai dele. Mas nós precisamos acordar para isso. E eu tô falando, gente, eu sou mãe de menino, tá? Eu não tô sentando no rabo e mostrando algo do outro. Não tô fazendo isso. Teve um dia que eu tive uma pessoa que teve a coragem suficiente para me colocar no meu devido lugar como mãe de menino. E foi um terapeuta muito renomado. E ele falou com todo amor e com toda a firmeza: saia desse lugar. Você está acabando com um homem do mundo. E nós temos dificuldade de ter terapeutas firmes. Nós queremos terapeutas moles, que passa a mãozinha na nossa cabeça e fala: eu te entendo, é assim mesmo. E a gente foge com todo o nosso vigor. Por quê? Porque nós não queremos acessar a nossa dor primária. E essa dor, ela pode ser tratada. Ela precisa mesmo ser tratada. E não se trata numa constelação. Constelação não é tratamento. Percebam que aqui o Helling, ele não está tratando isso num grupo de constelação. Helling era um psicoterapeuta. E o Helling, como psicoterapeuta, como psicanalista, eu pessoalmente estive com ele, assim como eu me formei com a esposa dele, Sophie Helling. Por 4 anos eu estive ali junto com Sophie Helling. Várias vezes eu fui até o Helling. Então eu estou falando com propriedade dos meus olhos. Não foi ninguém que me contou. O Helling dizia: você não está pronto. Assim como a própria Sophie dizia: não, você não pode constelar, você não está pronto para constelar. É o mesmo que eu dissesse a você: você não está pronto para prosperar. Por quê? Porque você não se alinhou com a origem. E isso não se trata numa constelação. Ah, Ronivaldo, eu já constelei a minha relação com a minha mãe. Tá. Então vai para terapia agora. Porque ele vai dizer: quem não encontrou com essa origem, como que eu vou saber disso, Ronivaldo? Com a vida que você leva hoje. Se você tem baixa autoestima, porque tem essa questão aqui do amor interrompido. E isso está a nível celular, está nas nossas células. Ele diz o seguinte, ó: o próximo acontecimento decisivo e o próximo sucesso é o movimento em direção à mãe. O próximo não é o primeiro. Entenderam? O primeiro é você ter chegado dentro da barriga da sua mãe. Esse é o seu primeiro sucesso. Nós não dependemos
da mãe para estar vivos, a vida ela já começa, a vida é anterior à relação com a mãe. Alguém aqui já tinha escutado falar disso? Coloque para mim um senzinho, um coraçãozinho. Talvez seja por isso que você já até constelou a sua relação com a sua mãe, mas você não constelou a sua chegada ao mundo. Você não constelou a sua conexão com a fonte. Pessoal que fez comigo, tô vendo aqui que tem alunos da fonte. No ano passado, nós ficamos 6 meses estudando. Não sei onde é que tá. A fonte não precisa perguntar pelo caminho, que é um outro material do Helling, né? Foram 6 meses de estudo. Pessoal que esteve comigo já sabe, né? Nós trabalhamos durante 6 meses a conexão com a fonte. A fonte não é a mãe, tá? Mas a mãe, ela é essa primeira relação com o outro. É o seu primeiro outro, é essa relação. Agora, como outra pessoa que nos coloca no peito e nos nutre. Com o seu leite, tomamos a vida fora da mãe. Agora nós já estamos do lado de fora. O que nos torna plenos de sucesso e nos prepara para o sucesso posterior na vida e na nossa profissão, o que é? Quando tomamos a nossa vida em primeiro lugar e a nossa mãe em segundo lugar. Como fonte de nossa vida e tudo aquilo que flui dela para nós. E aqui essa relação vai sendo passada, tanto pelo leite ou até a relação com a mamadeira. E tem umas coisas, né, que acontece hoje em dia que tá mais ligada à vaidade. Muitas mulheres vão optar por não amamentar, acreditando que isso é bobagem. Porque não é só uma questão dos nutrientes do leite materno, é a ligação que está acontecendo com a própria vida. E foi isso que eu chamei de responsabilidade social. E que muitas vezes nós temos uma dificuldade gigante de aceitar isso. Nós não queremos saber disso. Então nós contribuímos com a violência do mundo. Começando da forma como nós tratamos o nosso corpo no puerpério. Porque você já quer logo colocar aquela calça jeans número 38. Que é a única coisa que importa. A única coisa que importa é a equipe que vai cuidar da criança. Porque você não vê a hora de voltar para o trabalho com a sua calça 38. Então, esse tomar a vida, percebem que é o tempo inteiro um tomar ativo, é uma busca ativa, que é o que ele coloca. A sucção, percebem que é um movimento ativo? Aqui eu tenho um líquido, eu preciso tomar. Eu preciso engolir. Eu preciso fazer o movimento, Por isso que é tomar a vida. Tem pessoas que ficam esperando essa aprovação. Mas minha mamãe não me ama. Talvez não ama mesmo, não. Talvez ela não ama, não seja você. Talvez ela não ama a vida que ela teve quando teve você. Anota isso aí, se por acaso você tem problema com a sua mamãe. Se você tem essa ideia, mamãe não me amou, você escreve aí, mamãe não amava a vida que ela tinha quando eu cheguei ao mundo. Mamãe não amava a vida que ela tinha
quando eu cheguei ao mundo. Então, esses primeiros passos, né? E em seguida nós temos o que o Helling chamou de: onde começa o nosso sucesso? Começa com a nossa mãe? Como o sucesso chega até nós? Como ele pode vir? Quando nossa mãe pôde vir a nós e quando nós a honramos como tal, talvez seja o começo de tudo. Porque nós é que vamos ao encontro dela. Quando nós vamos como espermatozoides. A vida veio pelo espermatozoide. Nós fomos de encontro com a nossa mãe. Você foi de encontro com a sua mãe. Sabe aquele ditado assim: quem não chora não mama, né? E pode ser que você ficou só chorando e não mamou. E esse registro está no seu corpo. Bom, eu penso que essa introdução ela já é o suficiente. Conta aí pra mim se já está fazendo sentido para vocês. A leitura desse livro, ela continua às 5 horas da manhã. O pessoal está chegando agora, sejam bem-vindos, mas eu já estou indo para despedida. Pega a live do início, vai fazer sentido para você que está buscando prosperidade nos negócios, que está realmente querendo compreender o que é sucesso. Então, pega a live do início e amanhã nós daremos sequência. Essa leitura será feita aqui, do jeito que eu fiz hoje, às 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã, cá estou eu para darmos continuidade. A leitura diária de segunda a sexta, ela é mais curta, né? É 30, 40 minutos, é o tempo que eu fico, né? E eu vou trazendo sempre assim. Eu faço um pouco de leitura, eu paro, trago a minha experiência para vocês, a gente conversa um pouco, interrompemos o livro e na terça-feira seguimos. E assim nós vamos seguindo a cada dia com esta leitura, ok? Então, amanhã nós vamos dar continuidade sobre o que é o movimento. Como você fazer um movimento em direção ao sucesso. Ou seja, qual é o seu movimento em direção à sua mãe. As consequências na sua vida, na minha, de todos nós, de um movimento interrompido. O que acontece? E o que é o movimento em direção ao sucesso propriamente dito? Então amanhã de manhã a gente vê sobre isso. Depois escrevam para mim do que eu falei até aqui, se fez sentido para você. Anote o que eu falei, do que eu falei, o que realmente chegou para você como uma virada de chave. Escreve aí. Fala, Ronivalda, isso para mim já valeu esse momento aqui com você hoje. Escreve isso. Tenha um caderninho do seu lado, porque ao longo dessas leituras eu vou trazer também alguns exercícios, algumas dinâmicas que a gente vai fazendo. Mas se você realmente quer fazer algo de verdade para você, fala, Ronivaldo, eu não vou ficar só nesse negócio de leitura não, você já me entregou um monte de coisa aqui agora. Já deu uma virada de chave, eu preciso realmente fazer alguma coisa por mim. Assista a palestra que está aí gravado, que aconteceu na terça-feira, dia 10. Está aí disponível. Assista a palestra, faça as suas anotações e já se organize para estar comigo no dia 11 de abril. No sábado, o dia inteiro. Nós vamos começar às 8h30 da manhã e vamos até às 5h30 da tarde. Será lá no Hotel Mohalen. Da mesma maneira que foi também a palestra, né? Quem esteve comigo lá na palestra do dia 10 de março é no mesmo local, lá no hotel, no espaço de evento deles, porque é um espaço maior, com mais liberdade de movimentos, porque nós teremos o dia todo para trabalharmos de verdade questões empresariais, trabalho, dinheiro, sucesso, prosperidade,
e conectado com a origem, com a sua história de vida. O que está parado na sua vida que o negócio não vai. Você faz e não vai. Vai, mas vai tão pouco que nem justifica o tanto que você gastou para chegar até onde você foi. Se o que você gastou para chegar até onde você foi e você tá ali emperrado, talvez valesse mais a pena você colocar esse dinheiro na poupança, né? Que é onde tem menor juro, né? De rendimento. Beijos, até amanhã às 5. Compartilhe a live com outras pessoas.